versículo 8. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou agradecidíssimo a Deus pelo privilégio de estar com vocês nesta linda festa, nesta conferência, e ter por Deus a oportunidade de fazer aquilo que eu mais amo, que é servir a igreja do Senhor com a sua palavra. Deus abençoe de uma forma muito abundante a igreja aqui de Francisco Beltrão, na pessoa do pastor Josué. Obrigado, meu pastor, pelo convite, pelo carinho, pela recepção. É um prazer rever o Senhor aqui e também não só ouvir agora, mas também ver a forma que Deus tem surpreendido e honrado esta cidade. Tem chego em Joinville muitas notícias, do que Deus tem feito aqui em Francisco Beltrão, e hoje a gente pode sentir um pouco do que Deus está fazendo sobre essa igreja nesse tempo. Estou feliz de estar aqui com todos os homens de Deus, pastores que estão aqui na minha esquerda, pastor Homens, vice-presidente, Deus abençoe, pastor Alex, coordenador dos jovens, que foi corajoso e fez a intermediação para estarmos aqui. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado pela recepção, por todo o zelo, o carinho. Pastor Elton, coordenador da região aqui, e vamos estar aqui no final do ano novamente, Eu podia dar esse spoiler aqui? Não sei, mas já foi dado, Deus abençoe, tá bom? Todos vocês. Eu estou com a minha esposa, que é a bênção de Deus na minha vida, a Thalita. E com a Thalita eu estou casado há 5 anos e meio. Eu casei bem cedo, viu? Eu fui emancipado. Com 17 anos a Thalita casou comigo e recebeu essa grande bênção de Deus na vida dela. Fazem já 5 anos e meio, assim que casamos, 6 meses de casados, fomos integrados na obra e já assumimos a primeira igreja para pastorear. Eu tinha 17 anos, cuidamos da igreja 2 anos e meio, da primeira congregação. Depois fomos para um setor, ficamos mais um período de tempo lá, e agora estamos no templo sede com o pastor Sérgio, auxiliando ali no templo central e atendendo as agendas finais de semana, e Deus tem sido muito bondoso conosco. A Rebequinha está ali no colo da pastora, e a Rebeca é pentecostal, viu, gente? Tem 9 meses, mas de pura glória, pura unção. Saímos ontem de Joinville à tarde, e eu cheguei aqui já de madrugada, era 3 horas da manhã. Cheguei assustado de tão longe que é este lugar, irmão. Peguei alguns bloqueios na BR, mas chegamos vivo para a glória de Deus e com muita sede de Deus em transmitir algo do céu para essa juventude. Vocês estão muito bonitos, tá bom? O aniversário é de vocês, a festa é de vocês, mas os parabéns são para Jesus, Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olhe para esse jovem mais bonito perto de você, dê um sorriso para ele, pentecostal. É bonito mesmo? Se não for, pode sorrir do mesmo jeito, não tem problema, tá? E diga para ele: esse lugar só está bonito assim porque você está aqui. Jesus tem uma palavra para o teu coração. Diga a ele: você crê nisso? Quantos acreditam nesta palavra? Diga amém. Eu tenho algo ardendo no meu coração para transmitir a vocês, relacionado a esta temática tão sugestiva que foi escolhida pela coordenação. Êxodo capítulo 33, versículo de número 8. Os que encontraram o texto, por gentileza, diga glória a Deus. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, acontecia que a coluna de nuvem descia e ficava na porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. O versículo 10 diz: e todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todos se levantavam
e cada um à porta da sua tenda adorava. O 11: e falava o Senhor com Moisés face a face. E falava o Senhor com Moisés face a face. Como qualquer fala com o seu, como qualquer fala com o seu. Depois tornava Moisés ao arraial. Mas olha o moço Josué, filho de Num, o seu servo, nunca se apartava do meio da tenda. Esse versículo, o versículo 11, conforme está na tela, está bem grande aqui, né? Vamos ler no 3 todos juntos, bem forte, bem bonito, amém? Mas é para estremecer o chão aqui, gente. Vamos lá, 1, 2, 3. E falava como qualquer Vamos repetir mais o moço, o seu servo, no 3, a parte B, mas o seu servo, 1, 2, 3. Quantos podem dizer glória a Deus? Por bondade, queridos, quero estar assentados em nome de Jesus. E redobre a sua minuciosa atenção para os instantes, os minutos em que eu estarei falando desta palavra. Queridos, o tema, como eu falei, é muito sugestivo e muito abrangente. E eu pedi a Deus uma direção naquilo que iria transmitir a vocês nessa tarde e também nessa noite. E o Senhor me fixou neste texto do livro do Êxodo. Esse texto queimou no meu coração para esse dia. E o Espírito Santo, direcionando o meu estudo, a minha leitura, me fez dividir essa mensagem em 2 etapas. E eu quero ministrar a vocês neste período da tarde e terminar no período da noite. Amém? Nós vamos falar sobre intimidade em 2 aspectos. Primeiro, na vida de Moisés, o ancião, e segundo, na vida do moço, Josué. E tem muita coisa boa de Deus para nós aqui, tá bom? O capítulo 19 do livro do Êxodo, versículo de número 3, registra um momento emblemático na Bíblia pós saída do Egito, durante a peregrinação do povo no deserto. Esse registro é o chamado de Deus para que Moisés viesse conhecê-lo no alto do monte Sinai. Quando Moisés sobe ao alto do monte, o Senhor estabelece com ele uma aliança. E a aliança de Deus foi a seguinte: Moisés, diga à nação que se todos ouvirem a minha voz e obedecerem a minha lei de forma diligente, eu os tornarei a minha propriedade peculiar. Moisés ouviu esse juramento, esse voto de Deus e repassou para a nação que estava ali esperando no pé da montanha. Quando o povo ouviu o que Deus falou para Moisés no monte, o povo disse: Moisés, então diga para Deus que nós iremos obedecê-lo e fazer tudo o que ele mandar. Moisés subiu para o Senhor no monte e disse: ó Deus, o povo prometeu e correspondeu o teu juramento, eles vão te obedecer e fazer tudo o que o Senhor quiser que seja feito. Deus disse: pois bem, separe para mim 3 dias. Quantos dias? Hoje e amanhã você consagra, lava as suas vestes, e no 3º dia você sobe de novo para este monte a fim de me encontrar, porque eu virei a você de uma forma peculiar, singular.
O texto diz que Moisés consagrou 2 dias. Quantos dias ele consagra? E no terceiro dia ele volta para o monte, no capítulo 19, versículo 14 do Êxodo. E diz a Bíblia que Moisés subiu e Deus veio a ele de uma forma especial. Deus não só falou, diz a Bíblia que Deus desceu. E desceu para encontrá-lo e entregar a ele alguns estatutos, algumas demandas. Deus desceu naquele monte. E a descida de Deus foi anunciada pela manhã, quando os trovões e os raios encobriam todo o monte, e a montanha estremecia com a glória de Deus. Deus desceu no meio do fogo. E diz a Bíblia que a fumaça encobria o alto da montanha, e Moisés era envolvido naquela glória. Ô, gente, dá para imaginar o tamanho disso? A dimensão que é isso? E quando Deus desce, Deus estabeleceu alguns estatutos e entregou a Moisés a lei. Deus falou, diga comigo, Deus falou. Quando Deus falou no capítulo 19 até o capítulo 23. Ele fala no capítulo 19, ele fala no capítulo 20, e Moisés está lá ouvindo. Ele fala no capítulo 21, 22, 23, e Moisés, diz a Bíblia, que desceu. Porém, no capítulo 24, versículo 12, Deus o chamou novamente para o Sinai. Se tinha algo que Deus gostava, era desse tal de Moisés. Deus chamou ele pela terceira vez. No capítulo 24, versículo 12, disse: Moisés, vem para cá, porque agora eu tenho algo específico para você e para a nação. Diz a Bíblia que Moisés subiu e estabeleceu um jejum total de 40 dias. E nesse jejum, Deus lhe entregou tudo que ele havia falado do capítulo 19 até o capítulo 23. Vieram para as pontas dos dedos de Deus, e ele escreveu em tábuas os mandamentos e deu nas mãos de Moisés. Moisés pegou das mãos de Deus a tábua que foi escrita pelos seus próprios dedos. Quando Moisés pega nas suas mãos aquelas tábuas, o Senhor falou e disse: Moisés, desça imediatamente, porque a nação a qual eu me aliancei e jurei abençoá-los, acabou de quebrar o estatuto, o mandamento e o meu voto. Desça, senão eu vou consumi-los, destruí-los, acabar com eles. Moisés, sem entender, disse: Senhor, não faça tal intento. Lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaque, com Jacó. Lembra, Senhor, do teu juramento. E o Senhor retirou do seu coração fazer aquilo com a nação, porque Moisés havia intercedido. Quando Moisés desce com as tábuas na mão, estava com ele o seu moço Josué. Diz a Bíblia que de longe ouviu-se barulhos. Diga comigo, barulho. E que barulho que ele ouve? Ele ouve barulho de festa. Josué disse: Moisés, esse barulho é barulho de guerra. Josué responde: não, Josué, esse barulho é barulho de cântico. Porém, quando eles vão descendo no meio do arraial, eles se deparam com a realidade depravada, corrompida. Nós já vamos chegar no ponto crucial dessa mensagem. Que realidade é essa, Felipe? É a realidade de um povo pagão, apóstata. Diz a Bíblia que enquanto Moisés estava nesse jejum total de 40 dias no monte, o povo intimou a Arão para que levantasse um ídolo a fim de ser adorado como Deus. Arão, cedendo à vontade do povo, pediu para que trouxesse toda a joia, os ouros, derreteu no fogo e levantou-se um bezerro, e todos bailavam na presença daquele Deus. Quando Moisés viu isso, diz a Bíblia que no ápice das suas emoções, ele quebrou as tábuas que Deus havia lhe dado no chão. A partir dali, uma série de consequências são estabelecidas por Deus no meio do povo. Diga, consequências. A primeira consequência que Deus estabelece, diz a Bíblia, que foram mortos a fio de espada 3.000 homens.
A primeira consequência é a morte. Segunda consequência, diz a Bíblia no capítulo 32, versículo 35: Deus feriu todos e estabeleceu sobre eles uma praga. A primeira consequência que Deus estabelece é o luto, é a morte. Vocês estão me ouvindo? Porque isso aqui é muito importante. A segunda grande consequência que Deus estabelece é a enfermidade. São os dois maiores obstáculos na vida do ser humano: tentar lidar com o luto e lidar com a doença. O povo não chorou porque morreram 3.000 homens, pastor Josué. O povo não chorou porque ficou doente. Quando é que o povo chora? Quando Deus anuncia a terceira consequência. E qual é a terceira consequência anunciada por Deus? Capítulo 33, versículo 3. O Senhor disse: eu enviarei um anjo com vocês para a terra que mana leite e mel. Porém, eu, o Senhor, não subirei no meio de ti. A Bíblia diz que o povo chorou. Isso aqui mexeu com o meu coração, porque a nação não chora pelo luto, a nação não chora pela praga, mas quando Deus anuncia a sua ausência, todos começaram a chorar. Porque lidar com o luto, por mais frágeis e sensíveis que somos, nós conseguimos. Lidar com a doença, conseguimos. Agora, tente lidar com a ausência de Deus. Tente lidar com a distância do Criador. Deus disse: eu não irei com vocês. Todos começaram a chorar, mas tem um líder nessa nação, e esse líder se chama Moisés, e Moisés está ouvindo tudo isso de Deus. E quando Deus anunciou a sua ausência, Moisés não falou nada, mas a sua ação falou muito mais do que o seu silêncio. Quantos estão preparados para ouvir isso? Diga glória a Deus. Porque o meu coração ardeu neste texto para essa tarde. Moisés não falou, mas o texto diz que ele se retirou da presença de Deus e foi para longe, foi para longe, foi para longe. E longe do arraial, o texto é bem específico, longe, desviado do arraial, ele armou uma tenda, um lugarzinho. E esse lugarzinho, Moisés olhou para ele e disse: é o lugar que Deus vai descer. Se Deus quer estar ausente da nação, estará, mas ausente de mim, Ele não vai ficar. Se Deus não descer no meio do acampamento, tudo bem, mas Ele vai descer na minha tenda. Porque o descompromisso de muitos não é o meu. Se eles não querem, eu quero. Se eles não sentem, eu sinto. Eita, eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. Moisés preparou esse ambiente para o Senhor, e diz a Bíblia que toda vez que ele entrava ali, Deus mudava a rota da história, Deus mudava o cenário, Deus mudava o enredo, o destino da coisa. Este lugar, Moisés havia retirado de todos os problemas, de todos os pensamentos que estavam no arraial, ele separou para o Senhor. Porque permita dizer algo para vocês aqui: existe um lugar que é mais importante de que todas as nossas atividades, existe um lugar que é mais importante que toda a nossa demanda, é o lugar onde o Senhor está. Diga para quem está perto de você: Ele sempre está lá. Não, diga forte, diga: o Senhor sempre está naquele lugarzinho.
Pergunte para esse jovem: como está a tua tenda? Como está o teu secreto? Como está o teu lugar de intimidade? O Senhor está lá. O Senhor está lá, esperando alguém entrar e dizer: Deus, se o Senhor vai matar alguém, se descer, que seja eu o primeiro, mas sem o Senhor eu não fico. Sem a tua presença eu não vivo. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6: vocês quando orarem, entra no teu quarto e fecha a tua. Agora aqui está o segredo, não é o quarto, não é fechar a porta. Qual é o segredo, Felipe? Fala com o Pai que está em... O segredo não é o quarto, não é a porta, não é você, não é falar. O segredo é quem está lá dentro. Eita, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O segredo não é você, não é a tua oração, não é o teu tom de voz, não é o teu quarto, não é a tua porta, não é a tua sala. O segredo é quem está lá te esperando. O lindo do secreto, o lindo da intimidade não é o ambiente, mas é quem me espera no ambiente. É por isso que toda vez que você entra no lugar da intimidade, o Espírito Santo não diz: vou entrar agora, não. Ele diz: pode vir que eu já estou aqui te esperando. É por isso que quando você fecha aquela porta, aquele quarto, Deus não diz: agora eu vou entrar, não. Ele já está lá dentro, de braços abertos, olhando para você, dizendo: entra, vem para a tenda do encontro, vem para o lugar da comunhão, porque hoje eu quero renovar você, hoje eu quero abraçar a tua alma. Será que aqui em Francisco Beltrão tem pelo menos uma meia dúzia de jovens para erguer as mãos ao céu e dizer a Deus: Senhor, se tu não descer no arraial, eu vou te encontrar no meu lugar secreto, eu vou te achar na tenda do encontro, eu vou te achar no meu quarto de oração, eu vou te encontrar na intimidade. Quem pode adorar ao Eterno nessa tarde? Pasme com o que eu vou dizer, mas existem muitas pessoas que não cultivam mais uma vida de secreto e continuam frequentando cultos. Existem muitos crentes que já não vivem mais uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade, e continuam cantando louvores, hinos da harpa, continuam ouvindo a palavra. Pasme com o que eu vou dizer, mas tem gente que profetiza, que prega, que canta, que pula, que salta, que fala em línguas estranhas, mas Deus não o conhece no lugar da intimidade. Esse foi o embate de Jesus com os fariseus. Jesus disse: quando vocês orarem, para os discípulos, não orem como oram os fariseus, que oram em voz alta nas esquinas das sinagogas. Irmão, o problema, jovem, de Jesus com os fariseus não era o fato deles orarem em voz alta nas esquinas. É pecado orar em voz alta? E não era esse o problema de Jesus com eles. O problema de Jesus com eles é que os mesmos que oravam em voz alta nas esquinas não viviam isso na intimidade. O problema não é orar em voz alta, o problema é orar em voz alta para ser ouvido por todos e não orar no secreto para ser ouvido pelo Pai. Aí Jesus disse: você é diferente. Antes de se tornar conhecido por todos, se torne conhecido pelo teu Pai. Entra no secreto, entra no lugar da intimidade. Essa tarde o Senhor marcou essa reunião para nos tirar de uma vida medíocre, de uma vida rasa. Chega de nós bitolarmos o relacionamento com Deus dentro de 4 paredes, resumir isso em 2 horas de culto, resumir isso em 2, 3 louvores, em uma música bacana, em uma palavra que conforta. O Espírito Santo está confrontando a nossa alma nessa tarde, e Ele está dizendo: eu quero que você ceda
chega este nível de mediocridade, chega de viver as mesmas experiências que todo mundo que está no arraial vive, chega de contar as mesmas histórias que todo mundo que está no arraial conta. Eu quero ter contigo o encontro da tenda, o testemunho da tenda, o relacionamento do secreto. Quem pode erguer as mãos e adorar? Levante as duas mãos para os céus. Eu estou começando a entregar o que Jesus colocou no meu coração. Erga as suas mãos para os céus agora. Tem jovem aqui para dar glória a Deus. Eu profetizo, pastor Josué, que aqui em Francisco Beltrão, Deus está levantando uma juventude comprometida com o lugar da intimidade. Aqui nessa cidade eu profetizo, tem jovem que vai andar por essas ruas, tomado no poder do Espírito, vai falar em novas línguas, vai expulsar demônios, vai curar os enfermos, vai profetizar, vai abrir a boca para dar glória. Deus vai te encher, mas a ordem do Espírito nessa tarde é essa: não sai do lugar da intimidade, porque neste lugar algumas coisas acontecem. Pergunte para esse jovem: quer saber o que acontece? Eu vou tentar falar para vocês algumas coisas que aconteceram quando Moisés entrou no lugar secreto, e à noite eu concluo, tá bom? A primeira coisa que aconteceu quando ele entrou, diz a Bíblia no versículo de número 9: e sucedia que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem. Vou repetir: sucedia que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de... A coluna descia, a nuvem descia toda vez que Moisés entrava. Você percebe que é uma reação, é um acordo de Deus. É Moisés entrando e a nuvem da glória descendo. É Moisés com a proposta de entrar e a nuvem com a resposta de descer. É Moisés com a condição de entrar e a nuvem com o resultado de descer. É Moisés com uma ação da terra e a nuvem de Deus com uma reação do céu. Você percebe que não é a ausência da nuvem de Deus no meio do povo. Deus desceu quando um entrou na tenda. Diga para quem está perto de você: não é a ausência da glória de Deus, é a ausência de alguém dentro da tenda. Sabe que Deus está usando a minha vida para dizer para você aqui hoje, jovem: se você entrar no lugar secreto, a nuvem da minha glória descerá sobre a tua vida. Deixa eu dizer algo para você. Você sabe por que faz tanto tempo que tu não sente mais a presença de Deus? Sabe por que faz tempo que você já não sente mais a essência que você vivia, que você experimentava como no início? Nós cantamos que queremos voltar ao primeiro amor, nós cantamos que queremos voltar à primeira essência, mas não tomamos as práticas do início, do começo. No começo você não estava nem aí para o horário, para os compromissos, não estava nem aí para as suas atividades. O momento de Deus era o momento de Deus, o lugarzinho de Deus era o lugarzinho de Deus. Mas o tempo foi passando e você foi deixando dessa essência, foi deixando desse costume. Esse espaço de Deus foi se perdendo, foi sendo preenchido por outras coisas na tua vida. É por isso que você canta e não sente nada. É por isso que você ora e as lágrimas não descem mais. Você não sente mais aquele entusiasmo num ambiente de culto como esse. E tem gente que pergunta: será que Deus mudou? Será que Deus se afastou? Será que a glória é diferente? Deixa eu responder para você: Deus não mudou, fomos nós que mudamos. Deus não se ausentou, fomos nós que nos ausentamos do lugar da intimidade. Mas o Senhor me trouxe de Joinville
a Francisco Beltrão para profetizar essa igreja e dizer: se tiver um jovem aqui hoje comprometido a entrar de novo no lugar secreto, a nuvem da minha glória vai voltar a descer sobre a tua vida. Levante a mão quem pode adorar. Vai, levante as duas mãos. O instrumental está aqui. Pode vir, cadê o violão? Vem o baixo, a guitarra. Vocês vão me ajudar, eu fico mais crente para pregar. E erga as tuas mãos. Isso, erga as tuas mãos, as duas mãos para os céus. Fecha os teus olhos agora, fecha os teus olhos agora. Eu convido você, jovem, a trazer a nuvem de Deus para cá. Eu convido você a fechar os olhos e fazer um acordo com o céu. Diga: Deus, conta comigo no lugar da intimidade, conta comigo no lugar secreto. Deus está dizendo: se você voltar para o lugar secreto, a minha glória volta, a graça volta, o poder volta. Se você voltar para o lugar da intimidade, vai voltar a cantar com graça, vai voltar a profetizar, vai voltar a pregar com inspiração, vai voltar a ter entusiasmo na presença de Deus. Não adianta uma boa aparência se a nuvem de Deus está ausente da tua vida. Não adianta um bom salário se a nuvem de Deus está ausente da tua vida. Não adianta dons espirituais se a nuvem de Deus está ausente da tua vida. Não adianta um bom sapato, uma boa roupa, se a nuvem de Deus está ausente da tua vida. Mas Deus está gritando na nossa alma nessa tarde, está dizendo: entra, Moisés, entra, juventude, entra em flua, porque se você entrar, a minha nuvem entra. Vai, eu vou deixar você adorar ao Senhor. Eu vou deixar você adorá-lo nessa tarde. Eu profetizo que a nuvem de Deus não vai se apartar da igreja de Francisco Beltrão. Se depender dessa juventude, Jesus vai continuar batizando no Espírito Santo. Jesus vai continuar salvando nos becos e nos valados. Eu profetizo em nome de Jesus. Se depender dessa juventude, Jesus vai continuar incendiando a igreja com a sua glória. Quem pode entrar? Quem pode entrar? Quem remar? Vai, adora. Segure a mão de um jovem que está perto de você. Tem algo de Deus aqui, gente. Tem algo de Deus aqui. Aumente a tua expectativa no céu, porque tem algo de Deus aqui. A nuvem de Deus está pairada sobre este templo. Segure a mão desse jovem, chacoalha ele e diga: essa tarde, a voz do Espírito está nos convidando a entrar de novo no lugar da intimidade. Essa tarde, a voz do Espírito está nos convidando a entrar de novo na tenda do encontro. Entra, vem Moisés, vem juventude, vem para o lugar da intimidade, vem para a tenda do encontro. Eu quero te encontrar. É maior. Eu já estou concluindo. Sabe o que é interessante? Quem está comigo, diga amém. A nuvem descia. Só que a nuvem descia como um cartão postal. Isso aqui mexeu com a minha cabeça, pastor Elton, porque a nuvem descia e todos ficavam sabendo. Todos ficavam. E é isso que incendiou meu coração. Por quê?
porque não eram 10.000 pessoas. Tem quantos habitantes aqui em Francisco Beltrão? Tem 100 mil, é isso? Nessa média de 100.000 pessoas. Não era Francisco Beltrão, não era Joinville. Eram quase 3 milhões de pessoas. Quase 3. Que loucura é essa, né? A nuvem descia e 3 milhões de pessoas ficavam sabendo, ao ponto de sair na porta da casa para adorar. A única resposta que eu tenho para isso, sabe qual é? A nuvem não descia discretamente, ela descia anunciando. É Moisés entrando e a nuvem anunciando. Dá para fazer barulho de nuvem descendo aqui, será? É Moisés entrando na tenda e a nuvem. E o texto diz que todos vinham para a porta da casa para adorar. Não, isso aqui está fraco demais. A nuvem descia quando Moisés entrava e ela anunciava. Cadê o anúncio? Cadê o anúncio? Cadê o anúncio? E todos. Sabe o que Deus está dizendo? Não precisou Moisés anunciar, não precisou Moisés falar. Quando ele entrou, a nuvem se encarregou de anunciar a sua vida no secreto. Segure a mão desse jovem e diga para ele: quando você viver uma vida de intimidade, não vai precisar anunciar nada. A glória de Deus na tua vida será o anúncio. A nuvem de Deus na tua vida será o anúncio. Vai pisar naquela universidade e eles verão a glória de Deus em você. Vai chegar naquela escola e eles verão a glória de Deus sobre a tua vida. Eita, tem algo do céu aqui. Quando ele entra, todos ficam sabendo. Porque olha aqui para mim, a tendência de quem vive uma vida na comunhão com Deus é sempre diminuir para que a glória apareça. O secreto com Deus, a vida de intimidade com Deus, ela me tira de cena. Se alguém aparece demais, é o grande sinal que ele não vive uma vida de intimidade. Vocês lembram de Ezequiel capítulo 47? Ezequiel só entrou no nível que Deus queria quando ele sumiu. O texto diz que ele mergulhou. Aí o Espírito disse: está pronto, é assim que eu quero. Enquanto, pastor, as águas estavam nos pés de Ezequiel, não estava bom, porque tinha muito de Ezequiel na água e pouca água em Ezequiel. Quando a água estava no joelho, não estava bom, porque tinha muito de Ezequiel na água e pouca água. O Espírito disse: vai ficar bom, Ezequiel. Quando o Senhor vem que vai ficar bom. E ele vai entrando, e a água vai subindo, e ele vai diminuindo, e a água vai subindo, e ele vai desaparecendo, e a água vai subindo, e ele vai desaparecendo. Deus está usando a minha boca em Francisco Beltrão para dizer a essa juventude: se você entrar nas águas do meu Espírito, se prepare para sumir, mas na proporção que você some, as minhas águas aparecem. Fique de pé dando glória a Deus.